Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje trago-vos então o caso do assassino do Zodíaco, ou como ele também é conhecido, The Zodiac Killer. Este é então o primeiro vídeo deste ano e antes de começarmos, claro que quero deixar-vos algumas palavras. Antes de mais, espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, tendo em conta as circunstâncias, não é? Espero que vocês tenham tido um bom Natal junto à vossa família e, claro, desejar-vos também um ótimo ano. Espero mesmo que 2021 seja um bom ano para todos nós e que seja um ano em que consigam atingir os vossos objetivos, ou os objetivos que vocês têm delineados para este ano. Espero mesmo que sim. 2020 foi um ano que pôs muita coisa em perspectiva, foi um ano bastante complicado, ainda assim sinto-me muito grata por ter a minha família comigo e ter toda a gente bem ao meu lado, acho que isso é o mais importante. Acima de tudo, espero que seja um ano que vocês consigam atingir os objetivos que têm delineados e que tenham muita saúde e que sejam felizes, acho que isso é o mais importante e portanto é isso, não queria começar este vídeo sem deixar aqui esta pequena mensagem e agora sim podemos então avançar para o caso de hoje. Como eu já vos disse então no início deste vídeo, hoje trago-vos o caso do assassino do Zodíaco, do Zodiac Killer, como vocês quiserem chamá-lo, e este caso é um caso muito interessante e que eu já ando para trazer ao canal há imenso tempo, vocês não têm noção. Aliás, eu era para ter falado sobre este caso no especial de Halloween do ano passado, mas pronto, acabei por não dar assim muita prioridade porque havia tantos casos que eu queria falar e como o caso do Zodíaco é um caso bastante falado, achei que queria falar sobre outros casos primeiro. Seja como for, recentemente, e eu partilhei isto no meu Instagram convosco, recentemente houve desenvolvimentos no caso do Zodiac Killer que eu quero muito partilhar convosco e que vou partilhar mais à frente neste vídeo. Mas antes de falarmos sobre os desenvolvimentos mais recentes, vamos então falar sobre o caso em si, não é? E o porquê do Zodiac Killer continuar a ser um caso por resolver. Tudo começou então no dia 20 de dezembro de 1968 em Vallejo, na Califórnia, quando o David Faraday, de 17 anos de idade, e Betty Lou Jensen, de 16, foram ambos encontrados pela polícia. Quando a polícia chegou até ao local do crime, foi possível verificar que ambas as vítimas tinham levado tiros e uma das vítimas foi encontrada dentro do carro e a outra fora do carro. E quando a polícia chegou até ao local, infelizmente a Betty já tinha perdido a vida, mas o David ainda estava vivo, mas infelizmente faleceu a caminho do hospital. O que se sabe é que este casal estava então a passear durante a noite em Lake Herman Road, que é uma estrada bastante conhecida naquela zona por ser um ponto de encontro entre namorados, e o que aconteceu foi que eles estavam então os dois dentro do carro estacionados, quando de repente um homem estacionou o carro atrás do carro deles e eles ficaram bastante assustados e tentaram fugir do carro. A Betty ainda conseguiu fugir do carro, mas infelizmente o David não conseguiu e este homem de repente começou a dar-lhes tiros, tanto que o David, quando a polícia chegou ao local do crime, o David foi encontrado dentro do carro, mas a Betty foi encontrada a uns metros do carro. E claro que na altura a polícia ainda não sabia isto, não é? Mas este seria então o primeiro homicídio conhecido cometido pelo Zodiac Killer. Foi então passado alguns meses, portanto no dia 4 de julho de 1969, que os jovens Michael Mageau, que tinha 19 anos na altura, e a Darlene Ferrin, que tinha 22, estavam então os dois juntos no carro da Darlene, porque a Darlene tinha ido buscar o Michael para ir comprar fogo de artifício, se não me engano, porque eles estavam a comemorar o 4 de julho, que é uma data bastante importante nos Estados Unidos da América. E o que aconteceu foi que, por alguma razão, a Darlene afastou-se um bocado do caminho e se ia para um sítio mais calmo com o Michael, e então eles foram parar até Blue Rock Springs Park, e eles os dois foram seguidos por um homem, e na altura eles não se tinham apercebido disso, só se aperceberam realmente quando o carro estacionou atrás do carro deles. Este homem que parou então atrás do carro da Darlene saiu do carro com uma lanterna e dirigiu-se até à porta onde estava o Michael, portanto o lugar do pendura, e de repente começou a disparar imensas vezes sobre a Darlene e o Michael. A Darlene faleceu no local, no entanto o Michael ainda estava vivo e conseguiu sobreviver a este ataque. E exatamente na mesma noite a polícia de Vallejo recebeu uma chamada de um homem. Na altura quem atendeu a chamada foi uma senhora que se chama Nancy Slover
que era a operadora telefónica da polícia na altura, e então ela recebeu esta chamada e basicamente este homem disse que queria reportar um duplo homicídio. Ele continuou então a falar e disse à polícia que se fossem ao local X que iriam encontrar um casal de jovens mortos dentro do carro, e na altura a Nancy, que era a pessoa que atendeu então esta chamada, tentou interrompê-lo várias vezes para conseguir mais informações. No entanto, ela diz que este homem tinha uma voz muito firme, muito imperativa e que não estava a deixá-la falar, falava sempre por cima dela, portanto quase como se ele quisesse realmente deixar aquela mensagem e desligar o telefonema, não é? E então ele continuou a falar e no final rematou por dizer que ele também tinha sido responsável pelo homicídio que tinha acontecido no ano passado, em 68, e portanto ele aqui está-se a referir ao homicídio da Betty e do David. E uma coisa também muito interessante é que o local onde a Darlene e o Michael foram encontrados era apenas a 3 km do local onde a Betty e o David foram assassinados. Nesta altura, a única informação que realmente a polícia tinha sobre estes casos era apenas que a pessoa que tinha assassinado o casal de jovens em 68 era a mesma pessoa que tinha assassinado a Darlene em 69, mas tirando isso eles não tinham grandes evidências, ok? Portanto o caso não avançou assim muito. No entanto, no dia 1 de agosto de 1969 tudo mudou. Foi nesta altura que o caso ganhou proporções gigantes e que realmente as pessoas ficaram muito interessadas, porque neste dia, no dia 1 de agosto de 1969, 3 cartas foram enviadas para 3 grandes jornais na altura, que eram então o Vallejo Times Herald, o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner. A carta que foi então enviada para o Chronicle dizia o seguinte: Caro editor, daqui é o assassino dos 2 jovens do último Natal no Lago Herman e da moça no dia 4 de julho perto do campo de golfe em Vallejo. Para provar que os matei, vou contar-vos alguns factos que só eu e a polícia conhecemos. Primeiro, a marca da munição Super X. 2. 10 tiros foram disparados. 3. O jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. 4. A jovem estava deitada sobre o lado direito de pés voltados para o oeste. 4 de julho. 1. A jovem estava a usar calças estampadas. 2. O jovem foi baleado também no joelho. 3. A marca de munição foi Western. E juntamente com essas cartas ele enviou também um código e disse o seguinte relativamente a isso: quero que publique este código na primeira página do jornal. Neste código está a minha identidade. Se não publicarem este código até à tarde de sexta-feira, portanto dia 1 de agosto de 1969, eu vou iniciar uma matança sexta-feira à noite. Vou andar o fim de semana inteiro a matar pessoas solitárias à noite e vou continuar a matar até atingir 1 dúzia de pessoas no fim de semana. As 3 cartas que foram enviadas para os 3 jornais eram exatamente iguais em termos de conteúdo, em termos de escrita havia algumas variações, mas em termos de conteúdo era exatamente a mesma coisa. E claro que nesta altura eles estavam na dúvida se deveriam publicar esta carta ou não, não é? Tendo em conta que a polícia estava envolvida e tendo em conta que o assassino tinha deixado uma clara ameaça, não é? No entanto, após alguma discussão, realmente os jornais publicaram uma parte da carta, não publicaram tudo porque a polícia, enfim, por questões da investigação, acharam que não se deveria publicar a carta inteira e, portanto, os jornais respeitaram isso e publicaram apenas uma parte da carta juntamente com a cifra, portanto, com o código que o assassino tinha enviado. E, surpreendentemente, foi então no dia 4 de agosto de 1969 que um casal leu então o jornal e conseguiu decifrar o código. Estamos então a falar do casal Donald Harden, que tinha 41 anos e que era professor de História e Economia, e a sua mulher, que era então Betty Harden. E eles conseguiram então decifrar o código que dizia o seguinte: gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência, é melhor até do que fazer sexo com uma rapariga. A melhor parte disso é que quando eu morrer, irei renascer no paraíso e os que eu matei irão tornar-se meus escravos. Não vou dizer o meu nome, senão vocês vão tentar atrasar ou parar a minha coleção de escravos para depois da morte. E foi então no dia 7 de agosto de 1969 que o assassino enviou uma segunda carta para a polícia, e essa carta era
era muito maior, tinha para aí umas 3 páginas, e nessa carta ele utiliza pela primeira vez o nome Zodiac para se referir a si mesmo, o que foi muito interessante. E pronto, e basicamente nessa carta ele dá mais detalhes sobre os assassinatos que aconteceram em Vallejo. Ele acrescentou também nessa carta que quando a polícia conseguisse decifrar o código que ele tinha enviado na última carta, que eles iriam conseguir descobrir quem é que ele era. No entanto, isso não se verificou, não é? Porque ele, quando disse isto, quando mandou a segunda carta, ele não sabia que o casal já tinha decifrado o código, ok? Mas só a polícia é que sabia. No entanto, não havia ali nada que desse pistas ou informações sobre a identidade do assassino. Chegamos então ao dia 27 de setembro de 1969, quando um casal estava então a fazer um piquenique no lago de Berryessa, e estamos então a falar de Brian Hartnell e Cecilia Shepard. E então eles estavam basicamente a fazer um piquenique quando de repente a Cecilia reparou que havia um homem que estava a olhar para eles. Este homem tinha cerca de 1,80 m de altura e estava a usar uma roupa preta muito estranha, com um capuz a tapar a sua cabeça, e na parte da frente da roupa via-se então o símbolo do Zodiac, que era um círculo cortado por uma cruz ao centro, e enfim, esta é realmente aquela imagem mais conhecida do Zodiac Killer. Inicialmente eles achavam que isto se tratava de um assalto, tanto que o Brian deu-lhe carteira, deu tudo para que nada corresse mal, não é? No entanto, isso não aconteceu porque este homem basicamente decidiu amarrá-los, e conforme eles estavam presos, ele começou a atacá-los com uma faca. À semelhança do que aconteceu no homicídio anterior, infelizmente a Cecília não conseguiu resistir ao ataque, mas o Brian sobreviveu. E o assassino, antes de se ir embora, ainda conseguiu ter tempo para escrever o seguinte no carro deles: Vallejo, 20 de 12 de 68, 4 de 7 de 69, 27 de setembro de 69, às 6h30, a faca. E esta mensagem, no fundo, é a data dos primeiros homicídios, a data do segundo homicídio e a data deste ataque que ele tinha acabado de cometer, e que inclusive ele acrescentou que tinha sido a faca, não é? Portanto, tinham sido facadas. E portanto, como é óbvio, quando a polícia viu o local do crime, não teve a mínima dúvida de que isto se tratava do Zodiac Killer. E foi então após algumas semanas do assassinato da Cecília, portanto no dia 11 de outubro de 1969, que um taxista que se chamava Paul Stein, que transportava um passageiro, foi assassinado com um tiro na cabeça na esquina entre Washington com a Sherry. Do outro lado da rua estavam então 3 adolescentes que presenciaram este passageiro a sair do carro e, portanto, claro que informaram a polícia. E então eles basicamente o que viram foi um homem a limpar o táxi antes de se ir embora. Claro que assim que a polícia chegou até ao local do crime, falou com estas 3 testemunhas, não é? E eles deram realmente uma descrição do homem que saiu do táxi. No entanto, aconteceu aqui uma coisa que, enfim, na altura a polícia nem sabia que ia prejudicar o caso, mas que prejudicou sem dúvida alguma, porque a descrição que estas 3 testemunhas deram deste homem é que era um homem branco. No entanto, por alguma razão, e até hoje não se sabe o porquê disto ter acontecido, por alguma razão a polícia passou a informação de que o suspeito era afro-americano. No entanto, claro que isso não era verdade, e então o que é que aconteceu? Houve 2 polícias que eram então o Don Folk e o Eric Zelms, que responderam então à chamada e observaram realmente um homem branco a caminhar ao longo daquela zona, portanto, onde tinha acontecido o homicídio, e falaram com ele muito rapidamente, mas não ligaram grande coisa. Porquê? Porque estavam à procura de um suspeito afro-americano. Portanto, foi isso que aconteceu. O que é que isto significa? Isto significa que basicamente a polícia fez uma grande busca à procura deste suspeito, não é? Que as 3 testemunhas tinham visto a sair do táxi. No entanto, estavam à procura de um homem que não existia, não é? Porque não foi isso que as testemunhas viram, e portanto existe uma grande probabilidade do homem que estes 2 polícias encontraram na rua ter sido realmente o assassino do Paul Stein. Inicialmente a polícia achava que este caso se tratava de um assalto. No entanto, tudo mudou passado alguns dias, quando o Chronicle recebeu uma nova carta do Zodiac Killer. Juntamente com esta carta, eles receberam também um pedaço de uma camisa cheia de sangue, e basicamente o Zodiac tinha admitido que tinha cometido o assassinato do Paul Stein. A polícia de São Francisco, nesta altura, soube então que se estava a falar do assassino do Zodíaco, portanto o Zodiac Killer,
e então basicamente tentaram entrar em contacto com a polícia de Vallejo, onde tinham ocorrido os outros homicídios, e tentaram ter o máximo de informação possível sobre o Zodiac Killer. Para além disto tudo, trabalharam em conjunto com as 3 testemunhas e fizeram um esboço do assassino que foi divulgado. No entanto, isto também não ajudou nada ao caso, porque basicamente a polícia recebeu imensas chamadas. Só para vocês terem uma noção, a polícia de São Francisco investigou mais de 2.500 suspeitos. Uma coisa que também é importante acrescentar é que foi encontrada uma impressão digital dentro do táxi, portanto onde o Paul Stine foi assassinado. No entanto, também não deu em nada, inclusive nesta carta que o Zodiac enviou à polícia, ele dizia que aquela impressão digital tinha sido plantada no táxi por ele. Foi nesta mesma carta enviada para o Chronicle que o Zodiac ameaçou também colocar uma bomba dentro de um autocarro escolar, o que assustou imenso as pessoas, como é óbvio, e a partir daí não houve grandes desenvolvimentos. Foi então no dia 20 de abril de 1970 que o Zodiac enviou mais uma carta que dizia "My name is", e seguiam-se então vários símbolos que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Após isto ter acontecido, o caso esfriou imenso porque não havia pistas novas para a polícia seguir e as cartas pararam de ser enviadas em 1971. No entanto, em 1974 foi enviada mais uma carta pelo Zodiac Killer, e esta é então conhecida como a última carta que o Zodiac enviou. Isto aconteceu então no dia 30 de janeiro de 1974, que foi então o dia em que o Chronicle recebeu a última carta do Zodiac Killer, e nesta carta o Zodiac dizia então que tinha visto o filme do Exorcista e que tinha sido a melhor comédia satírica que ele já tinha visto, e na mesma carta escreveu também "eu igual a 37, polícia igual a 0". Portanto, ele aqui deu basicamente a entender que já tinha assassinado 37 pessoas e que a polícia não tinha conseguido fazer nada para o deter. E chegamos então a dezembro de 2020, que foi quando houve então um grande desenvolvimento no caso do Zodiac Killer, que foi então o facto de terem conseguido decifrar um dos códigos do Zodiac. Eu já tinha partilhado isto convosco no Instagram, inclusive partilhei convosco a mensagem decifrada e vou então ler-vos o que esta mensagem diz. Espero que se estejam a divertir imenso a tentar apanhar-me. Não era eu que estava no TV show, o que mostra um ponto acerca de mim. Eu não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso muito mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes a trabalhar para mim. Eu não tenho medo porque eu sei que a minha nova vida vai ser uma vida fácil no paraíso. Morte. Quando ele fala sobre o TV show, eu por acaso não referi, esqueci-me de referir esse ponto, mas quando ele fala que não era eu que estava no TV show foi porque houve um programa de televisão que ligou em direto, ou melhor, que estavam em direto e pediram ao Zodiac para ligar, e este homem ligou e realmente ele falou sobre a câmara de gás, o que mostra um ponto realmente muito interessante relativamente a esta mensagem que foi descodificada recentemente. Mas pronto, existe muita gente que acredita que era mesmo o Zodiac Killer, no entanto existe muita gente que acredita que não era o Zodiac Killer, porque esse homem na chamada mostrava estar muito assustado e com medo, e isso não corresponde muito ao perfil do Zodiac, por isso é que há muita gente que acha que não é ele. Eu vou deixar na descrição um link desse momento na televisão para vocês verem se tiverem interesse, aconselho-vos muito a ver. E pronto, e realmente foi muito interessante ver que houve este desenvolvimento. Isto tudo começou em 2006, só para vocês terem uma noção. Portanto, houve um grupo de 3 especialistas que em conjunto trabalharam então nesta cifra e que tentaram descobrir. Um deles inclusive colocou mesmo um vídeo no YouTube a mostrar como é que eles conseguiram chegar até a esta mensagem, portanto também vou deixar na caixa de descrição para vocês verem um bocadinho com mais pormenor como é que foi todo o processo para descodificar este código. E para terminar então este vídeo, claro que não podia deixar de vos falar sobre alguns suspeitos, portanto é isso que nós vamos fazer agora. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara é que existem N suspeitos, ok? Existem muitas teorias relativamente ao Zodiac Killer. Eu vou falar apenas sobre 3 suspeitos, que são os 3 suspeitos mais conhecidos neste caso, portanto, bora lá. O primeiro suspeito que vou falar então é um homem que se chama Earl Van Best Jr. e então basicamente o seu filho, que se chama Gary Stewart, diz até aos dias de hoje que o seu pai era o Zodiac Killer. E uma coisa que é realmente muito interessante é que de facto este homem é muito parecido
parecido com o retrato que foi feito na altura. O seu nome também corresponde à quantidade de letras que existe numa das cifras. O Stuart realmente acreditava que o Zodiac Killer era o seu pai, tanto que ele inclusivamente escreveu todo um livro com a sua teoria e explicou também que a letra do seu pai correspondia com a letra do Zodiac Killer. No entanto, isto não é totalmente verdade, porque na altura um especialista na internet, segundo o Stuart, disse que realmente a letra correspondia, mas veio-se a descobrir que aquela certidão de nascimento utilizada para comparar a letra era na verdade a letra de um padre, portanto nem sequer tinha sido o pai dele a escrever aquilo, mas sim um padre, portanto... Enfim. Em 2002, a polícia conseguiu um perfil parcial de ADN retirada de um dos selos das cartas enviadas pelo Zodiac Killer e na altura o Stuart soube disto e tentou que a polícia fizesse uma comparação entre o ADN do seu pai com o ADN encontrado no selo das cartas. No entanto, a polícia não o quis fazer porque não tinham provas suficientes para estarem a fazer isso e, portanto, basicamente o Stuart diz que acha que isto é tudo um cover-up da polícia. Portanto, que a polícia está a tentar esconder todo o caso, que na minha opinião pessoal não faz sentido nenhum, mas este foi um dos suspeitos que eu quis referir aqui neste vídeo, porque realmente é muito falado. Outro suspeito também muito conhecido no caso do Zodiac Killer é um homem que se chama Lawrence Kane, e então o Kane teve um acidente em 1962 que mudou imenso o comportamento dele, porque ele teve ferimentos muito graves no cérebro. E porque é que ele é um suspeito? Primeiro de tudo porque naquela cifra que diz My name is, conseguiu-se determinar que o nome dele estava lá no meio daqueles símbolos, o que é um bocado circunstancial, mas pronto, segundo os especialistas, o nome Kane está lá. Outro ponto que faz o Kane parecer suspeito foi o facto de um dos polícias que viu o suspeito a andar na rua quando o Paul Stine foi assassinado ter reconhecido o Kane. Ele não reconheceu exatamente, mas ele disse que dentro de todos os suspeitos que ele já tinha visto, que o Kane era o mais parecido com o homem que ele tinha visto naquele dia. Outra coisa também muito curiosa é o facto da irmã de uma das vítimas, portanto a irmã da Darlene, ter dito à polícia que este homem andava a perseguir a Darlene e portanto isso é realmente muito estranho. Outra coisa também é que o Kane vivia a 6 minutos do local onde o Paul Stine foi assassinado. Em 1970 o Kane mudou-se para South Lake Tahoe e nesse ano uma possível vítima do Zodiac Killer, que era então uma mulher que se chamava Donna Lass, desapareceu nessa zona e curiosamente trabalhava no mesmo hotel em que o Kane trabalhava. E por fim, uma coisa que realmente mete o Kane como um grande suspeito até aos dias de hoje foi o ataque que ele fez a uma mulher que se chama Kathleen Jones. E eu ainda não referi este episódio, vou falar sobre isso agora, que foi então no dia 22 de março de 1970, quando a Kathleen Jones estava a fazer uma viagem. Ela estava então a viajar para ir visitar a sua mãe, estava a viajar com a sua filha, que era uma bebê, ok? E basicamente este homem mandou-a encostar, ela encostou e o homem disse-lhe que ela tinha a roda meia solta e então quis ajudá-la e ela aceitou, tudo bem. E então basicamente ele esteve lá a mexer na roda, não sei o quê, depois disse que já estava tudo ok e ela arrancou então com o carro e de repente a roda saltou do carro. E curiosamente o homem que esteve a arranjar o pneu da Kathleen passou ao lado dela e perguntou-lhe se ela queria boleia. Obviamente que ela não tinha grandes opções e portanto ela aceitou. Eles começaram então a sua viagem e ela começou a reparar que ele estava a ir por um caminho que não era o caminho que eles tinham de seguir e depois o homem começou a ameaçá-la, começou a dizer que ia atirar o bebê pela janela, até que a Kathleen ficou tão assustada que ela basicamente abriu a porta do carro, protegeu a bebê e atirou-se do carro. E ela felizmente sobreviveu, a bebê também, e ficaram escondidas no meio da floresta, ok? E então este homem, o Kane, andava à procura dela, a ver se conseguia encontrá-la, no entanto deve ter desistido porque não a encontrou, não é? E passado algum tempo esta mulher conseguiu então... foi encontrada pela polícia e explicou então a situação e foi então passado alguns dias quando lhe foi mostrado algumas fotografias que ela reconheceu o Kane como sendo o homem que a tinha atacado. O que é que isto tem a ver com o Zodiac Killer? Tem a ver porque numa das cartas que o Zodiac enviou, ele dizia então que à próxima não teriam tanta sorte como aquela mulher que tinha o seu bebê teve quando ele lhe deu boleia. Portanto...
é sem dúvida alguma uma pista muito, muito interessante e que, na minha opinião, mete realmente o Kane como um grande suspeito, no caso do Zodiac Killer. E por fim, o último suspeito que vos vou falar é então um homem que se chamava Arthur Lee Allen. E este é sem dúvida alguma dos maiores suspeitos que existe no caso do Zodiac Killer e vou explicar já o porquê. Primeiro de tudo porque a polícia de São Francisco investigou imenso o Allen porque eles acreditavam realmente que ele era o Zodiac Killer e inclusive até hoje muitos departamentos da polícia que estiveram envolvidos no caso do Zodiac Killer acreditam que ele era o Zodiac Killer. Mas porquê? Eu não sei se vocês já viram o filme do Zodiac, mas é um filme que realmente vos aconselho muito a ver porque é um filme que, na minha opinião, está muito fiel à história verdadeira. E neste filme existe um escritor, ou melhor, um cartunista político no jornal Chronicle que se chama Robert, e este homem existe na vida real, ok? Ele lançou 2 livros sobre o Zodiac porque ele estava realmente fixado neste caso e ele neste livro fala então sobre este suspeito. Mesmo o filme é muito concentrado no Allen porque foi realmente um suspeito que a polícia investigou muito. No dia 27 de setembro de 1969, quando o Brian e a Cecília foram atacados pelo Zodiac Killer, o Allen na verdade estava no lago Berryessa e ele basicamente disse então à polícia que estava a mergulhar no dia dos ataques. Testemunhas dizem que ele chegou a casa com sangue e com uma faca cheia de sangue. Mais tarde ele voltou a chamar a atenção da polícia em 1971 porque um dos seus amigos foi dizer à polícia que o Allen tinha dito que tinha um grande desejo de matar pessoas e, para além disso tudo, disse aos seus amigos para o chamarem de Zodiac. E isto foi antes do Zodiac se chamar Zodiac no jornal. Com esta informação, a polícia interrogou então o Allen e descobriram coisas também muito interessantes. A primeira foi que o Allen disse que o seu livro favorito era The Most Dangerous Game, que é um livro que fala sobre caçar humanos, que foi um livro também que o Zodiac referiu. E para além disto tudo, eles também repararam que o Allen tinha um relógio que tinha o símbolo do Zodiac. Com base nisto, a polícia conseguiu então um mandato para ver a caravana onde o Allen vivia e também descobriram coisas muito estranhas, porque basicamente descobriram animais mortos dentro do frigorífico, brinquedos sexuais e também facas com sangue. Não que encontrar brinquedos sexuais seja propriamente um sinal de que uma pessoa seja assassina, ok? Mas neste caso era uma coisa importante porque realmente descobriu-se que o Allen já tinha sido acusado de abusar de crianças, tanto que em 1974 ele foi preso por cometer atos sexuais a um menino que tinha 12 anos de idade na altura e ele ficou preso durante 3 anos. Portanto, é curioso porque ele foi preso em 1971 e só saiu em 74. Portanto, se vocês repararem, corresponde àquele período em que não houve cartas do Zodiac Killer e por essa razão é que a polícia também suspeitava ainda mais dele. O próprio perfil dele enquanto pessoa correspondia ao perfil do Zodiac, ou um possível perfil do Zodiac, porque este homem era professor, ok, mas tinha sido despedido em 1968 após alegações de que ele andava a ter uma má conduta sexual com estudantes e, portanto, devido a isso, ele foi despedido. Quem o conhecia dizia que ele era realmente muito estranho quando estava próximo de mulheres e que ele tinha muita raiva de mulheres e que, de tanto quanto sabia, ele nunca tinha sido casado nem nunca tinha tido uma namorada. Outra coisa também muito curiosa é que na altura em que ele esteve preso, houve um companheiro de cela que foi dizer à polícia que ele lhe tinha confessado o crime do Paul Stine, portanto do taxista. Em 1991, a polícia também falou com o Michael, portanto uma das vítimas que sobreviveu ao ataque do Zodiac Killer, e pediu então para ele identificar quem é que o tinha atacado, uma vez que ele tinha visto a cara do Zodiac, e de todas as fotografias que a polícia mostrou, ele escolheu o Allen e disse: foi este homem que me deu um tiro. Devido a isto, a polícia voltou a revistar a caravana do Allen e o que é que eles descobriram? Descobriram bombas. Não só bombas, como também planos para fazer bombas, o que é sem dúvida alguma consistente com o Zodiac Killer. E tendo em conta o que eu acabei de dizer, vocês provavelmente neste momento devem estar a pensar: ok, Joana, tendo em conta tudo o que tu disseste, porque é que este homem não foi preso por ser o Zodiac Killer? E a verdade é que, em termos de evidências mesmo, não havia nada que colocasse o Allen nos locais do crime. Portanto, basicamente, como vocês sabem, já vos tinha dito, havia a impressão digital não correspondia com o Allen. Temos também a questão da caligrafia, fez-se testes, portanto, para comparar a caligrafia do Zodiac com o Allen, e mais uma vez não foi uma
correspondência, portanto não poderia ter sido a mesma pessoa a escrever as cartas. Para além disto tudo, a polícia fez também uma comparação de ADN, portanto entre o ADN do Alan e o ADN encontrado no selo das cartas do Zodiac, e mais uma vez também não deu match. E por fim, se vocês repararem, realmente em termos físicos, o Alan não tem nada a ver com o retrato que foi divulgado pela polícia, e por essa razão é que eles não conseguiram acusá-lo de nada. E foi então em agosto de 1992 que o Alan foi encontrado morto dentro de casa devido a um ataque cardíaco. E este foi então o caso de hoje, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu comecei a gravar este vídeo de dia, já está praticamente de noite, portanto fiquei aqui muito tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me o que é que vocês acham sobre este caso, se estavam à espera que existissem novos desenvolvimentos. Eu não estava, fiquei mesmo muito surpreendida. Digam-me também as vossas teorias, quais é que vocês acham que são os suspeitos mais credíveis, o que é que vocês acham que aconteceu. Dando aqui a minha opinião pessoal, eu acho que o suspeito que faz mais sentido é o Alan, sem dúvida alguma. No entanto, realmente não existe aqui, pronto, correspondência, né, em termos de provas, mas eu acho que existe a grande possibilidade do Zodiac ser mais do que uma pessoa, eu acredito nisso. Existe uma teoria que para mim é bastante plausível, que é a teoria de que o Alan cometeu os primeiros homicídios e que depois o Kane foi um copycat e que continuou com os homicídios. Para mim faz bastante sentido, mas não sei, seja como for, eu muito honestamente acho que o Zodiac Killer está morto, porque para mim não faz sentido nenhum ele simplesmente parar de matar. Há quem diga que ele continuou a matar pessoas, mas que simplesmente não dizia à polícia, porque ele inclusive disse isso numa das cartas dele, mas sinceramente eu não acredito, porque eu acho que um assassino como o Zodiac Killer era uma pessoa que gostava da atenção, claramente, porque todo este grande enigma à volta dos códigos que ele fazia e que enviava para os jornais, eu acho que ele gostava mesmo do protagonismo. Portanto, eu acho que para os homicídios pararem é porque este homem já morreu, pelo menos é esta a minha opinião, porque um homem não deixa simplesmente de matar, neste caso, porque ele é um serial killer e portanto eles não param simplesmente de matar só porque sim, e nós temos vários exemplos disso. Aliás, um dos grandes exemplos é sem dúvida alguma o Ted Bundy, por exemplo, porque o Ted Bundy foi preso sei lá eu quantas vezes e conseguiu safar-se 2 vezes, conseguiu fugir da prisão 2 vezes, e a prova de que eles não conseguem parar é que mesmo depois de ele ter estado preso, ele voltou a matar pessoas na Flórida. Portanto, eu acho que um serial killer não para simplesmente de matar, e no caso do Zodiac Killer, ele era claramente uma pessoa que gostava da atenção e do protagonismo. Portanto, eu acho que se ele voltasse a matar, ele ia continuar com os seus códigos e iria continuar a gozar com a polícia. Portanto, não acredito mesmo nada que ele ainda esteja vivo, mas pronto, esta é a minha opinião pessoal. Digam-me o que é que vocês acharam e pronto, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se não és por aqui, deixarem o vosso grande gosto se querem que eu traga mais casos destes, e por fim também de ativarem as notificações. E é isso, pessoal, um grande beijinho para vocês, um ótimo 2021 mais uma vez, e vejo-vos então, rimei, e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!